Fátima, bem-vindo, bem-vinda. Maravilhoso esse sábado de palestra do CEMAV. E agora vamos assistir a palestra do Dr. Lincoln Hashimoto, a saúde do sistema cardiovascular pelo olhar de diferentes escolas da medicina. Nessa palestra, o Dr. Lincoln Hashimoto nos explica que compreender a perspectiva das medicinas quando observamos o sistema cardiovascular pode proporcionar um real interesse em cuidar da nossa saúde, tanto a cardiovascular e também o nosso corpo todo, aproveitando e utilizando o sinergismo destes conhecimentos. O Dr. Lincoln Hashimoto é médico pós-graduado em nutrologia, tem especialização em medicina tradicional chinesa e é mestre pela Escola de Bem-Estar e Saúde do Dr. Gabriel Kouzes, além de várias outras formações. Ele atua como clínico geral em hospitais e clínicas, além de, em seu consultório, buscar integrar os conhecimentos adquiridos à terapêutica individualizada. Vamos à palestra? A gente se vê logo mais na próxima aula. Beijos! Olá, sou Lincoln Hashimoto, médico, e vou compartilhar com vocês hoje sobre o sistema cardiovascular, sob prismas de diferentes medicinas, sobre a medicina convencional, medicina tradicional chinesa, pela medicina ayurvédica e entre outras que vão avaliar questões energéticas cardíacas. Vamos juntos! Uma informação importante que eu preciso passar para vocês é o seguinte: tudo que a gente vai conversar aqui é de caráter informativo, não é para ninguém sair se mudando medicação, tomando alguma atitude importante ou drástica com relação à saúde sem ter passado por uma avaliação apropriada, ok? Outra informação importante é que aqui a minha ideia é passar um panorama dessas informações todas, né? Claro que a gente poderia ficar horas minuciosamente entrando e aprofundando, usando terminologias específicas de cada medicina, mas esse não é o nosso foco. A minha ideia é passar para vocês, para pessoas leigas, que estejam na área da saúde, principalmente, e consiga vislumbrar essa máquina perfeita que é o sistema cardiovascular. Um dos sistemas do nosso corpo, mas um dos mais importantes. Vamos puxar um pouquinho aí, aumentar a moral do sistema cardiovascular. Vamos conhecer um pouquinho sobre a anatomia do coração. Vamos conhecer sobre o coração e suas características e curiosidades. Quando a gente pensa em coração, a gente está falando como uma bomba propulsora. Ela vai bombear esse líquido que é o sangue para todo o corpo. Participa desse sistema fundamentalmente as veias e artérias, que vamos colocar como tubos por onde vai correr esse fluido. Tá? Isso vai sair do coração, pela aorta, pela artéria, sempre saindo de um calibre mais largo, maior, estreitando até chegar lá no finalzinho, seja uma extremidade, seja os nossos órgãos, que são bem fininhos, onde a gente tem os capilares, que são tubinhos muito pequenos, artérias, arteríolas, capilares, tamanho de fios de cabelo, por onde também passa o sangue e aí vai retornando novamente um sangue que nesse caso houve a troca do gás, do oxigênio pelo gás carbônico e vai retornar para o nosso coração novamente de um menor calibre para um maior calibre. Então o sistema cardiovascular envolve as veias artérias, capilares e a bomba propulsora que é o coração. O coração ele fica localizado na nossa caixa torácica, tá? Ao lado do coração nós temos os pulmões. Na base do coração tem o diafragma, o músculo diafragma. Ele fica o coração atrás desse nosso osso aqui, que é o osso externo, e fica à frente da nossa coluna vertebral. E o coração, ele é fixado, ele tem uma maneira como ele fica seguro aqui dentro, fora essas estruturas, é a cruz venosa. O que seria a cruz venosa? Seriam os grandes vasos, que dão essa estrutura para o coração, que seria a aorta, uma artéria de grande calibre, e a veia cava inferior e a veia cava superior, que é por onde vem o sangue venoso, que depois que passou pelo corpo, o sangue volta para o coração por ali. Então tem uma cruz venosa, a cruz cardíaca,
desses vasos em que ajuda a dar essa sustentação para o nosso coração. Curiosidades quanto ao tamanho, as medidas, né? E o posicionamento também. O coração, ele fica um pouco mais para a esquerda, 2/3 do coração fica para a esquerda. E em termos de medidas, ele tem, em média, variando do adulto, claro, porte físico e etc., o comprimento de média de 14 centímetros por largura 9 centímetros. Algumas curiosidades, e claro que isso vai variar, tá? De drogas que a pessoa usou na vida, anabolizantes, estatura, peso, idade, tudo pode ter uma relação dando essas variações. O peso médio vai aí de 250 a 400 gramas em média, ok? O coração, ele tem 4 camadas, 2 átrios e 2 ventrículos. Eles não se comunicam um lado, um átrio e um ventrículo direito não comunicam com o átrio e o ventrículo esquerdo. Nessa divisão, a gente tem 2 circulações ocorrendo simultaneamente. Uma é a circulação sistêmica, que é o sangue que já passou do pulmão, voltou para o coração e vai para todo o corpo, vai até as células fazer as trocas de nutrientes, etc. E do outro lado do coração, que é o coração direito, é a pequena circulação, ele é o sangue que voltou do corpo, entrou ali, a hora que ocorre a contração, esse sangue vai para os pulmões, faz a troca do gás carbônico pelo oxigênio e volta para o coração, para o lado esquerdo, por onde vai novamente para todo o corpo. Então, nosso coração é perfeito. No mesmo momento que houve essa contração, uma parte do sangue vai para o pulmão e a outra já vai para todo o corpo. E assim vai circulando continuamente. E o que transporta? O que está dentro desse sangue, né? Então, quando a gente avalia pela medicina convencional, né, algo que a gente consegue, né, ser aprendido nas faculdades convencionais, nós estamos falando em transporte do quê? De nutrientes, né? Seja o próprio oxigênio, como eu disse, né, o sangue veio aqui, entrou, saiu do pulmão, entrou pelo coração, pelo átrio esquerdo e foi para o corpo. Então, ali está saindo um coração rico em oxigênio, é o sangue vermelho, o sangue arterial. Então, oxigênio, vitaminas, minerais, proteínas, enzimas, hormônios, né? Aí já entra a questão do poder da alimentação, né? Porque aquele alimento que a gente está ingerindo, ele vai ser absorvido nos nossos intestinos e vai cair na corrente sanguínea. E dali ser transportado para todo o corpo, junto, né, com o sangue, com o auxílio dessa bomba, que vai estar o tempo todo circulando. Então falamos em nutrientes, transporte de nutrientes pelo sangue. O sangue, pela medicina tradicional chinesa, é chamado de Xue. E quando a gente entra nas medicinas mais holísticas, integrativas e até energéticas, a gente pode afirmar que são transportados também no sangue materiais, energias, substâncias sutis, como por exemplo, moléculas de emoções. Tem um trabalho muito interessante da pesquisadora chamada Candice Pert, ela até participa daquele documentário Quem Somos Nós, onde ela comprova que emoções são transportadas em moléculas para todo o corpo. Então, vale a pena a gente refletir sobre quais emoções estamos constantemente sustentando no nosso corpo. São emoções de alegria, emoções de tristeza, né, de fúria, de raiva, de paz, de harmonia, porque isso é transmitido para todo o nosso corpo. É possível detectar essas moléculas viajando por todo o nosso corpo. Pelas linhas da medicina oriental, então no sangue, no Xue, são transportados o Qi, que é a energia, né? O Ji, o Jing, que é a essência, também uma outra molécula energética, né? Então a gente tem os sentimentos, emoções, essas energias todas são transportadas, essas informações também são transportadas graças a esse sistema cardiovascular. Então, aquelas pessoas que têm uma alimentação errada, cheia de conservante, corante, industrializados, que usam drogas, sejam lícitas ou ilícitas, tóxicos de formas em geral, isso também está sendo transportado por esse sistema. E isso está sendo levado até as células, até todos os órgãos do nosso corpo. Isso pode ser benéfico, se for coisas boas, e pode ser prejudicial, se for essas substâncias tóxicas que estou dizendo. Então, é muito importante a gente dar atenção, já dando uma dica como a gente preservar o nosso sistema cardiovascular, é justamente observar quais são os alimentos que estamos ingerindo. Por exemplo, também gorduras, né? Pessoas que têm dislipidemia, alteração de colesterol, triglicéridos, mesma coisa, né? De proveniente em regra da alimentação.
Então, gorduras saturadas, né, produtos de origem animal, tem uma tendência a piorar o colesterol, entre outras lípides. Excesso de doces, açúcares, mesmo frutas em excesso, para algumas pessoas vai favorecer o desequilíbrio em triglicéridos e também no colesterol como um todo. A gente precisa ter assim gordura no nosso corpo, mas em equilíbrio, todas elas, triglicéridos, colesterol, LDL, VLDL. Então, a questão é a proporção entre elas. Por exemplo, o excesso de colesterol, triglicéridos, vai favorecer o quê? Esse acúmulo em todo o nosso corpo. Por isso que as pessoas lá fazem ultrassom, vê esteatose hepática, gordura no fígado. Ali é uma representação, mas provavelmente todo o corpo da pessoa já está com um acúmulo de gordura num valor acima do ideal. Nas veias e artérias, mesma coisa, vai formando aquele trombo, tá lá a veia, vai acumulando a gordura na luz da veia ou da artéria. E uma hora aquilo ali pode tanto entupir quanto desprender dali e até ir lá no outro vaso menorzinho e entupir. E aí você tem os infartos, os trombos, tromboses. Então é bem importante a gente dar atenção ao que a gente está ao alimento, ao que a gente está ingerindo. Tá? É a peça-chave para a gente preservar todo esse sistema funcionando de maneira harmoniosa. Algo que eu queria comentar com vocês é que assim, todas as questões, tanto da anatomia quanto, né, do funcionamento e mesmo das próximas medicinas que eu vou estar conversando com vocês, dá para a gente aprofundar em muito mais detalhes, tá? Mas a minha ideia não é chegar num nível em que vira algo acadêmico, que seria às vezes algumas situações. Minha ideia é que todas as pessoas possam entender de uma maneira como um leigo conseguir entender o sistema de forma geral, ok? Uma outra questão interessante do coração é que, em média, ele bate 75 minutos, ele faz essa contração 75 vezes por minuto, tá? E por minuto ele bombeia em uma média de 5 litros. Em uma hora ele bombeia em média 300 litros. Em um dia ele bombeia em média 7.200 litros. Então, assim, está constantemente trabalhando e nos ajudando a manter a vida. E, claro, um atleta, isso daí pode dobrar, aumenta todos esses números. Então, isso em situação normal. Outra característica legal do coração, o nosso coração, ele tem no átrio direito um nódulo ou nó, pode receber esses dois nomes, chama sino atrial. Ele faz o estímulo elétrico constante nesse aí por minuto, média de 75 vezes, eles dão como se fosse um choque, né? Uma descarga, uma despolarização em que ele sai contraindo todo o coração. Né? Então isso é perfeito, é uma máquina perfeitinha. Você pode até tirar o coração da caixa torácica ali, do precórdio, ele continua batendo sozinho. Por quê? Porque ele tem esse estímulo que o mantém fazendo essa contração. Eu tive um professor que ele falava, o coração só para se tiver que parar mesmo. Você pode tirar e dali ele continua fazendo aquela contração. É bem bonito de observar. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que demonstra um pouquinho mais como é o funcionamento do coração nas contrações, separando o lado que vai o sangue vermelho, que é o lado do sangue que já foi oxigenado para todo o corpo, e ele volta como sangue azul para o átrio e ventrículo direito e depois indo para o pulmão. Lembrando que o azul é o sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, e o sangue vermelho é o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, ok? O sangue azul, quando ele vem, ele entra no coração, pelo átrio e ventrículo direito, vai para os pulmões e volta oxigenado para o átrio e ventrículo direito, que por sua vez vai para todo o corpo. Sangue azul, gás carbônico, ganha o oxigênio que fica vermelho e vai para todo o corpo e volta como sangue azul novamente. Então essa é uma representação do sistema cardiovascular em funcionamento. Então, falando mais um pouquinho sobre a medicina convencional, como ela visualiza essa questão do sistema cardiovascular. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a medicina convencional, a visão dela do sistema cardiovascular com relação às doenças, tá? Então, estamos falando da principal causa de morte, que é o problema no sistema circulatório. Então, nós estamos falando do AVC, da AVE, do infarto, tá? Então, são várias doenças que estão relacionadas a isso. Por isso que a gente deve cuidar do sistema cardiovascular. Pressão alta é um desequilíbrio do sistema cardiovascular. Problema de colesterol, triglicéridos, como eu disse, também é um problema. As arritmias são um problema relacionado ao problema cardiovascular. Tem inúmeras outras doenças que a gente poderia estar citando, pericardite, endocardite, mas valvulopatias, né, problemas nas válvulas. Então a questão é, vamos cuidar do sistema vascular.
Tá? De que forma? Já citei alimentação, peça-chave. Peça-chave para a gente conseguir preservar tudo que está passando pelo sangue, né? E o que está sendo nutrido através do sangue, né? Ou intoxicado através desse fluxo, né? Do que a gente alimentou, absorveu, coisa boa, coisa ruim, e foi depois passado para todo o corpo. É lógico lembrar que outra causa de morte são, né, os tumores, cânceres, e muitas vezes são formados por quê? Pelo que a gente come, tóxicos que a gente consome, vai lá para nossas células, para o sistema cardiovascular, vai levar até as células, porque a intenção é levar oxigênio, é levar nutrientes benéficos, né? E acaba levando alguns tóxicos juntos. E a célula não sabendo lidar com aquele tóxico, né? Ou por alterações genéticas, influência dos genes que ali estão encontrados, e esses tóxicos acabam por confundir a célula na sua replicação, acabam formando, por exemplo, as células cancerígenas. Então é importante, a alimentação é a peça-chave. Para cuidar da primeira causa de morte do Brasil, nós estamos falando de sistema cardiovascular circulatório especificamente. Então, atenção à alimentação. Claro, outras questões que a gente tem que cuidar, porque vai influenciar no nosso sistema cardiovascular, é o sono, né? O estresse. A maneira como a gente vai lidar com o estresse vai favorecer a liberação de mais ou menos neurotransmissores, hormônios, como por exemplo o hormônio do estresse, adrenalina. Né, e a consequência disso é a pessoa ficar ansiosa, agitada, né, aumentar o batimento cardíaco, isso pode favorecer. Só por isso já causaria várias questões cardíacas, mas um exemplo clássico seria as arritmias, né? Então é fundamental a gente ter essa atenção às emoções que a gente está, né? O estresse está ali junto com as emoções de ansiedade, de raiva, de fúria, né? Uma pessoa ansiosa, né, um estudo mostra que eles perceberam que homens ansiosos, altamente ansiosos, tinham 6 vezes mais chance de um evento cardíaco. Tá? Então é importante a gente ter esse cuidado das emoções. E claro, atividade física, né? Você estimular esse coração, tá forte ali, esse aumento de frequência cardíaca que ocorre durante uma atividade física, né? A melhor funcionamento dos outros órgãos através de uma atividade física, né? Vai favorecer com que você consiga ter uma vida mais longa, ter menos problemas de saúde. Então isso tudo é comprovado. Medicina convencional tem vários estudos com milhares de pessoas comprovando a importância desses hábitos. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês sobre a medicina tradicional oriental, a medicina tradicional chinesa. Temos relatos dela de mais de 1000 anos antes de Cristo, já tem relatos sobre o seu funcionamento, compreensão, entendimento. Para entender sobre a medicina tradicional oriental, eu queria trazer 2 conceitos bem importantes para a gente conseguir entender como que a gente faz o diagnóstico, o tratamento, né? Primeiro conceito é sobre o Yin e o Yang, aquela famosa imagem, como você pode ver nesse slide. O Yin e o Yang, o que significa isso? É representação de qualidades opostas, né? Entretanto, essas qualidades opostas elas são complementares. O que isso significa? Que vamos exemplificar o próprio Yin e o Yang, que no Yang a gente tem a semente do Yin, e no Yin temos a semente do Yang. Então elas estão em constante transformação, sempre nesse ciclo hermético, onde um apresenta a característica do outro internamente. Okay? O outro conceito é o conceito dos 5 elementos, ou 5 movimentos das 5 transformações, que quando a gente fala no movimento dos 5 elementos, que é o fogo, terra, metal, água e madeira, esses 5 elementos, nós estamos falando em algo que é não substancial, né? É a transformação de tudo. Tudo pode ser transformado nesses 5 elementos, é como ciclos, ok? Então nós estamos falando de questões físicas, psicológicas, climáticas. E na medicina tradicional oriental, como que ela funciona, essa medicina tradicional chinesa, propriamente, que ela é mais conhecida como medicina tradicional chinesa, mas elas têm muita coisa em comum, essas tradições, ok? Para fazer o diagnóstico, avalia o ser como um todo. Tá? Então vai avaliar a parte física, emocional, né? Vai avaliar a parte da pele, do sistema digestivo, vai avaliar o pulso, vai avaliar a língua. Então tem várias questões envolvidas para fechar um diagnóstico por esta medicina, em que destes 5 elementos,
cada pessoa vai ter a predominância de algum elemento mais se destacando, né? Seja em excesso ou seja em déficit. E a partir da avaliação, da interpretação do ser humano, daquele indivíduo, pelos 5 elementos, vai ser implementado a terapia para aquele caso. Então, em alguns casos, a gente tem que aumentar um dos elementos, a energia naquele elemento, ou em alguns casos, a gente tem que drenar aquela energia que já está em excesso, ok? Então, o nosso foco aqui não é explicar a parte terapêutica propriamente, mas só para vocês entenderem que o diagnóstico é muito mais profundo, né, para poder atuar mesmo, implementar uma terapêutica. Nesse foco que a gente está hoje em discussão é sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, em regra, ele vai estar relacionado com o elemento fogo. Cada elemento destes 5 elementos tem um órgão que representa ali o yin e o yang. No elemento fogo, o órgão yin é o coração e o yang é o intestino delgado. Então, quando a gente vai implementar uma terapêutica nesse paciente que está com desequilíbrio ali no coração, pela medicina tradicional oriental, a gente vai avaliar de onde está vindo o problema naqueles 5 elementos. Como vocês podem ver neste slide, a gente tem esse ciclo que vai, essa setinha azul que vai da água para a madeira, da madeira para o fogo, do fogo para a terra, da terra para o metal, do metal para a água, esse círculo, né, lateral, de fora. Isso seria o quê? É um ciclo de dominância, tá? O que seria esse ciclo de dominância? É o ciclo de geração e dominância. É quando, por exemplo, a gente tem um problema aqui, vamos visualizar o elemento fogo. A gente pode ter vários problemas relacionados a ele, que a origem muitas vezes pode ser em o elemento madeira influenciando o fogo e ele desequilibrando. Então é por este ciclo, às vezes, a gente pode detectar um desequilíbrio. Ou também existe os ciclos de controle, que são os ciclos que estão dessa estrela que fica dentro dos 5 elementos, aqui essa estrela vinho, né, meio vermelha. Então, no caso, às vezes um desequilíbrio no fogo, no elemento fogo, pode estar vindo do elemento água, na verdade. Seja água em déficit ou água em excesso. Ou, muitas vezes, a gente, para tratar, a gente vai utilizar o estímulo, aumentar o elemento água para diminuir o elemento fogo por esse ciclo de controle, que seria essa estrela do meio aqui, esse ciclo de controle. Então, isso é uma maneira que a gente utiliza os 5 elementos para tratar, para implementar uma observação e atuação da terapêutica naquele paciente. Nesse próximo slide, que vocês podem ver, está um pouco mais detalhado quais as características dos 5 elementos, que a gente utiliza isso para poder trazer para o paciente a característica que ele está apresentando naquele momento, através dessa interpretação. Vamos usar essa tabela que vai ficar um pouco mais clara de vocês entenderem as características de cada elemento. Bom, vocês podem ver aqui nessa tabela que tem cada elemento aqui em cima: madeira, fogo, terra, metal e água. O nosso foco é o elemento fogo, mas vamos pegar uma característica aqui só para vocês entenderem como que esse ciclo de transformação, esses 5 elementos estão um relacionado ao outro, e cada um são uma fase de algo contínuo e algo hermético, ou seja, um alterando influencia o outro, ok? Então a gente tem aqui, qual que é a estação que representa o elemento madeira? É a primavera. E o do fogo? Quando que a gente tem mais energia no elemento fogo? É no verão. Já no elemento terra, é o período solstício de verão. Quando a gente fala em elemento metal, qual que é a época que está acentuada a energia ali no elemento metal? É o outono, né? A estação do ano. E por fim, quando a gente está na estação que mais acentua o elemento água, é o inverno. E o que isso significa para a gente na medicina tradicional chinesa? É que diante de uma alteração que a gente tem em algum elemento, por exemplo, vamos falar do elemento fogo, que é ali onde está o nosso coração, como representante, um órgão yin, né? Do yin e yang, ele é o yin, que representante do elemento fogo. Então, qual a estação que influencia mais ele? É o verão. Tá, então no verão, qual que é a tendência deste elemento? Ele está para mais ou para menos? Então nós estamos falando do elemento fogo no verão, então vai estar acentuado. Então, ao saber, ter esse conhecimento na época do ano que a gente tem um paciente ali passando por um processo, né, terapêutico, a gente vai observar todas as outras questões envolvidas, mas, claro, lembrar que no verão, talvez a gente tenha que diminuir a energia ali do elemento fogo. Outras características interessantes, vamos voltar para a tabela novamente.
Aqui vocês podem observar que a gente tem, por exemplo, a cor que representa, né? É o vermelho, né? Bem característico. A gente começa a ver tem realmente um porquê disso, né? Uma lógica por trás. Características importantes para a gente continuar nosso raciocínio aqui. Emoções. Qual que é a emoção positiva e a emoção negativa do elemento fogo, onde está o coração? Uma pessoa que está equilibrada do coração, ela vai estar em paz, vai estar em harmonia. O desequilíbrio do elemento fogo vai gerar para essa pessoa alegria excessiva, né? Uma mania que a gente colocaria em psicologia, né? Aquela pessoa que está em mania, está extremamente agitada. Já a pessoa equilibrada vai estar alegre. Ok, esse é o normal das pessoas, estarem gratas, estarem alegres, estarem em paz. Quando o fogo está excessivo, mania, histeria, agitação. Quando ela está abaixo do ideal, o oposto seria o que? Depressão, desânimo, tristeza importante, tá? É bem exacerbado isso. Então, diante dessa avaliação do paciente, sabendo desse funcionamento, a gente vai avaliar, opa, talvez nesse paciente a gente tem que implementar na energia do coração. Outra característica bem legal do elemento fogo, quando a gente fala do sistema cardiovascular, unindo as medicinas aí, é que, como vocês podem ver neste slide aqui, onde tem a divisão da língua de acordo com o órgão, a gente consegue interpretar na língua vários órgãos do corpo. E a gente costuma brincar na medicina tradicional chinesa que a língua não mente. Então, às vezes o paciente fala uma coisa, a gente fica em dúvida, a gente vai lá e olha a língua, porque a língua é um microsistema. Nela a gente consegue observar vários órgãos do corpo. Assim, a gente tem também, né, por exemplo, na orelha a gente consegue avaliar, né, todo o corpo humano, são microsistemas. Então aqui eu vou exemplificar com a língua. A parte que denuncia, que demonstra para a gente como está o coração é a ponta da língua. Tá? Então, a coloração adequada da língua, claro, é que ela é rosada, né? Não é nem esbranquiçada, nem muito avermelhada, quanto mais arroxeada. Então esse já é um sinal que a gente consegue ver se está com muito calor, muito fogo, é o termo que a gente usa em medicina tradicional chinesa, muito fogo, fogo no chuê, tá? Observando a ponta da língua. Então ali a gente vai interpretar especificamente o que nós estamos falando agora só do coração, mas claro, né, a gente sempre vai avaliar, interpretar num todo, tá? Para fazer um diagnóstico propriamente, mas vamos falar da língua aqui, pensando no coração. A pontinha está muito vermelha, então, opa, está com muito fogo ali. Às vezes a pessoa está lá quietinha, não está nem se demonstrando ansiosa, agitada, mas no fundo está a milhão e doido para sair, ou explosivo, com muita questão ali para resolver. Enfim, ali a gente já começa a ver alguns sinais, juntamente com o pulso e tal. Então a língua é um item bem legal da gente observar nas pessoas, tá? Cada órgão tem sua representação. Por fim, aqui quero mostrar para vocês falando dos meridianos, que é o local por onde corre a energia do elemento fogo, tá? E aí a gente tem dois meridianos, que tem o órgão Yin, que é o coração, e o órgão Yang, que é o intestino delgado. Então, esses dois meridianos que vocês podem ver no slide, é por onde passa essa energia do meridiano do coração, que por sua vez é onde a gente atua com a acupuntura, com as agulhas, ok? E cada agulha a gente vai ter uma técnica específica, né? Cada ponto, de acordo com o quadro que a pessoa está, às vezes a gente vai estimular, ou às vezes a gente vai querer colocar mais energia, ou tonificar, ou a gente quer, na verdade, reduzir a energia naquele local, então a gente vai usar uma outra técnica agulha, mas são nesses pontos aqui, e você pode observar que no meridiano do coração temos 9 pontos. Cada localzinho desse é um local de estímulo que a gente vai utilizar. Ao lado direito, né, o meridiano do intestino delgado, que é o órgão Yang, que está ali fazendo o equilíbrio em Yang no elemento fogo, ok? E percorre também por todo esse trajeto com todos esses pontos aí, né? Então a gente tem 19 pontos do intestino delgado. Então, dito isso, a maneira como a medicina tradicional chinesa observa, avalia e interpreta o coração, considerando todos esses fatores, é holístico. Então, eu gosto disso, né? Eu acredito que o ser humano, a gente é muito mais do que a gente olhar só para o coração, né? Quando a gente está diante de um paciente que chega com colesterol elevado ou com quadro de hipertensão, poxa, a gente sabe que o que levou a desencadear isso, a chegar nessa gota d'água aí, que é quando já alterou, atingiu a parte física, é que antes veio desequilibrando várias outras questõezinhas emocionais, né? Às vezes já vindo uma alimentação errada. Então são várias questões que a pessoa carrega por um tempo para o corpo realmente chegar uma hora e exaurir os seus mecanismos de defesa, de manutenção saudável mesmo ali, né? Conseguir segurar para que não tenha um desequilíbrio.
Concluindo, a medicina tradicional chinesa, ela utiliza desses diagnósticos dos 5 elementos, né, avaliando o ser como um todo, para poder implementar a terapêutica. Falando do elemento fogo, sistema cardíaco, cardiovascular, como que a gente vai atuar em algumas vezes? Lembrando desse ciclo de elementos de geração, então em alguns casos a gente vai trabalhar no elemento madeira, pois ele talvez se tiver sobrecarregando, exercendo muita força, demandando muito ou faltando com o seu suprimento do elemento madeira para o elemento fogo, em alguns casos pode ter desequilíbrio do elemento fogo. Ou outro exemplo, se você tem um fogo excessivo, você pode utilizar do elemento água, tonificando o elemento água, que ele, por esse ciclo de controle, que é o ciclo que está dentro desses 5 elementos, que é o que vai direto da água influenciando o elemento fogo, a gente atua muitas vezes no elemento água para diminuir a intensidade, né, apagar um pouco desse fogo que está em excesso. Então, no outro exemplo anterior, que é a madeira deixando de suprir, de nutrir o elemento fogo, às vezes a gente vai tonificar o elemento madeira, né? Então, é assim que a gente visualiza. Nem sempre a gente vai atuar direto ali no elemento, quando o desequilíbrio é ali, ok? Então, essa é a visão holística do ser pela medicina tradicional. E para isso, para fazer esse controle, esse equilíbrio do todo, para que essa energia flua entre os 5 elementos de maneira harmônica e equilibrada, não ficando estagnada em nenhum desses elementos, nem ficando em excesso em nenhum deles, nem em déficit em algum deles, a medicina utiliza de várias técnicas, como a acupuntura, que vai utilizar as agulhas para estimular os pontos específicos meridianos, ok? Pode utilizar também ventosas, né? Ventosoterapia, para em alguns casos drenar, por exemplo, o calor, drenar fogo do chuê. Então tem alguns pontos onde é aplicada a ventosa drenando aquele sangue para fazer com que você consiga diminuir esse calor, esse fogo no chuê, esse fogo no sangue. É assim que a gente faz os diagnósticos e tratamento. São termos completamente diferentes, né, quando comparado com medicina convencional. Pode utilizar também auriculoterapia, pode utilizar moxa-bastão, que é quando a gente coloca ervas, seja na agulha ou seja direto no corpo com alguma proteção, enfim, que é onde você faz a queima dessa erva. Você pode utilizar de técnicas de atividades físicas que favorecem esse equilíbrio, por exemplo, a meditação, técnicas respiratórias, o próprio Tai Chi Chuan, o Qigong, artes marciais. Então, tudo isso daí vai estar corroborando com resultado positivo. Lembrando que utiliza de todas as técnicas em regra. Por isso que é interessante da medicina tradicional chinesa, é enxergar o ser como um todo e não focar só naquele órgão. E outro que a gente pode utilizar também, a fitoterapia, a utilização de ervas, tá? Para poder nutrir, tonificar um elemento, um órgão, ou drenar uma energia ali estagnada, tá? E por fim, a dietoterapia. A dietoterapia, nessa linha da medicina tradicional chinesa, a gente tem algumas dicas básicas, que, por exemplo, a gente deve evitar alimentos que produzem muito muco, né? Farináceos, laticínios, os açúcares, gorduras, isso tudo, num desses elementos vai trabalhar e, por fim, vai gerar problema nos outros também. Então, vamos unir as duas que a gente está comentando até agora, a medicina tradicional chinesa com a medicina convencional. Claro, se você diminuir massas, farináceos, né, os açúcares, citando esses, por exemplo, gorduras de má qualidade, a gente vai estar atuando lá no que a gente falou, que precisa diminuir gorduras de má qualidade, açúcares em excesso, porque tudo isso vai gerar os problemas cardiovasculares. Um doce, qual que é um doce que a medicina tradicional chinesa fala que é o recomendável quando for consumir? O doce para a medicina chinesa é a batata doce. Esse seria o limite. Então, vamos comer um doce? Vamos. Seria esse daí. Não seria nada com índice glicêmico alto, propriamente. Então, esse seria o ideal. Então, a alimentação viva, ela ajuda muito nesse sentido, pois através dela você vai conseguir colocar inúmeros nutrientes que são favoráveis à nossa saúde e que vai fazer com que esse elemento fogo, né, ele não fique em excesso, não perca o controle, né, e nem fique em déficit. Né? Os brotos, os vegetais, os legumes, isso tudo é riquíssimo. E muitas vezes a gente utiliza para equilibrar esses 5 elementos os condimentos,
que vai de acordo com o que a gente vai falar adiante sobre a medicina ayurvédica. Então, a gente tem esses instrumentos, esses condimentos, enfim, a variação dos alimentos. Lembrando que, em regra, os alimentos benéficos são os vegetais, variando em todos eles, sementes, castanhas, leguminosas, né, verduras, folhas, enfim, os brotos, tudo isso vai trazer a nutrição, a melhor nutrição para o nosso corpo. Lembrando sempre que ela deve ser individualizada, mas se não quer errar, foge do que a gente sabe que é processado, ultraprocessados, embutidos, aquilo que é industrializado, que vem em pacotinho, que sofre inúmeras reações químicas até chegar naquele produto que vem até nós, que na verdade não é bem um produto, é mais uma combinação química que resulta naquele supostamente alimento, com imagem, cheiro, tudo parecido, né, com um alimento de verdade, mas não é um alimento de verdade. É sem vitalidade. Então a gente quer os alimentos vivos, alimentos ricos em vitalidade, a gente quer aquela vitalidade dentro do nosso corpo. Agora eu vou compartilhar com vocês sobre a medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é das mais antigas que se tem relato, por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Ayurveda significa ciência da vida. Então, nosso foco é relacionar a Ayurveda, né, a medicina ayurvédica, com todo o sistema cardiovascular. Primeiro, eu queria introduzir a palavra dosha, o conceito de doshas. Né? O que seria o dosha? Dosha é como um perfil biológico individual. É aquelas características que a gente tem, traz, que são únicas. Vamos tentar entender primeiro um pouquinho como que o dosha é formado. O dosha é formado através de uma carga que trazemos dos nossos pais, que seria a genética, associado a cargas energéticas. O que seriam essas cargas energéticas? Primeiro que elas são características, são imutáveis, que vêm desde o nascimento até a nossa morte. Elas são formadas através da influência dos 5 elementos, que na medicina ayurvédica os 5 elementos são fogo, terra, água, ar e éter. São 5 elementos que vão influenciar a formação desse código energético, que recebe o nome de Prakruti, e isso daí vai estruturar o ser. Essas informações, essa influência energética vai estruturar o ser na sua mente, no seu corpo, na sua constituição, né, no seu caráter e nos doshas e subdoshas. Então, o dosha é o resultado de tudo que a gente traz, dos 5 elementos, mais questões kármicas, as influências kármicas, e isso vai gerar o seu dosha, vai ser aquela constituição sua. Temos 3 doshas principais, como você pode ver no slide, que é o Pitta, o Vata e o Kapha. Cada um tem a predominância, em regra, de um ou 2 desses doshas. E assim como a gente, na medicina chinesa, a gente quer o equilíbrio dos 5 elementos, quando a gente está falando dos doshas na medicina ayurvédica, a gente quer o equilíbrio entre os doshas também. Não quer nenhum exagerado, né, nenhum perdendo o controle, uma pessoa com características do dosha Pitta, que eu vou detalhar para vocês. A gente não quer aquela característica exacerbada, a gente quer justamente aquilo em equilíbrio, apesar de que aquela pessoa vai ser sempre ter aquela pessoa que nasce Pitta, ou Pitta mais algum outro dosha como característica, como sua constituição. Ela vai ter aquelas características por toda a vida, porém, o importante é a gente não ocorrer o desequilíbrio entre essas 3 doshas, não estar exacerbado esse dosha que ela tem dominância ou mesmo os outros doshas. É o equilíbrio entre eles o que a gente busca. Então, entendido o que é o dosha, eu vou demonstrar para vocês um pouquinho como que seria cada dosha, para vocês vislumbrarem a representação dessas características deles. Então vamos lá. Então quando a gente pensa em dosha, o dosha Pitta. O Pitta é formado pelo elemento fogo e água. O animal que representa, né, o dosha Pitta é o tigre ou o leão, dependendo da referência. Mas visualiza o tigre. Como que é a digestão de uma pessoa que tem a característica de predominância desse dosha? É uma digestão boa, tem um fogo digestivo é muito bom em regra, tem uma boa digestibilidade. Né? Como que é a parte emocional dessa pessoa? Geralmente são pessoas mais agitadas, que se em desequilíbrio vão facilmente incorrer em ansiedade, grosserias, ataques de fúria, né? E
se tiver em desequilíbrio do dosha pitta muito baixo, mesmo o oposto disso, vai estar tudo parado, mais lento, né? Pode até uma pessoa que tem essa característica entrar em depressão se estiver muito para baixo. Então essa é uma pessoa de característica pitta, lembra que é desse animal. Vamos dar um exemplo agora de uma pessoa que tem característica de predominância do elemento dosha vata. O animal que representa é a gazela ou a cabra. Tá? Visualize. Então, visto que é um elemento que é bem aéreo, né, como representante ali o elemento é o ar, são pessoas que geralmente, emocionalmente dizendo, são pessoas mais já aéreas, imaginativas, né, pensam um monte de coisas, às vezes nem sempre concluem todas elas, mas são pessoas geralmente muito criativas. A parte da digestão são pessoas que é bem variável a parte digestiva. Tem momentos que está com bastante fome, outros momentos está bem sem fome, às vezes come bastante, depois come pouco. Tem uma tendência a mais gases. Tá? Na parte física, são pessoas geralmente mais magras. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como que é essa pessoa, tá? Esse dosha, o representante ali. E o dosha agora kapha, que é o elemento ar, que é formado pelo elemento, perdão, com o elemento água predominante. Ele vai ter como característica, o animal representante do dosha kapha é o elefante. Então, pensa comigo, né? Então, geralmente são pessoas que vai ter uma tendência a ter maior retenção de líquidos, né? Não vai ser magro como o vata, vai ter uma tendência a ser mais cheia, né? Não estamos falando em obeso, porque aí já é desequilíbrio que pode incorrer em qualquer dosha, tá? Mas são pessoas que vão ter um aporte maior, um corpo mais gordo, vamos só para ilustrar, tá? Emocionalmente, são pessoas que tendem a ser mais, começam algo de maneira mais lenta e geralmente tem mais chance de concluir do que um vata, né, que eu acabei de dizer que é o elemento ar. São pessoas aéreas, mas começam um monte de coisa, às vezes se perde no meio do caminho, ou tem uma iniciativa e depois não conclui. Né? O kapha, ele já tem essa característica do elefante, né? Ele é lento, mas vai conseguir concluir aquele serviço, aquela característica dele, né? Aquele trabalho que ele vinha desempenhando. Então, a gente consegue ter essa visão, mais ou menos. Quando a gente pita, a gente pensa em algo energético, mais rápido, muitas iniciativas. O vata já é mais imaginativo e tal. E o kapha já é algo mais lento, mais pé no chão, mais aterrado. Ok? Então essa é a ideia que eu queria passar para a gente começar a entender os doshas, né? Para a gente ver aonde atuar e como atuar. Porque assim como na medicina tradicional chinesa, tudo isso vai estar ciclando. Né? A característica do dosha pitta, ela pode ser acentuada ou diminuída através do estímulo do outro dosha. Então uma pessoa que está muito pitta, muito agressiva, a gente vai utilizar elementos do dosha kapha, que é o elemento água, né? Um dos elementos ali que compõe, para justamente apagar esse fogo e trazer o equilíbrio para aquele ser, utilizando mais uma vez as técnicas utilizadas na medicina ayurvédica nesse caso. Mas o raciocínio é o mesmo. E por isso que eu acho bem interessante quando a gente está observando as medicinas, e nesse caso a medicina ayurvédica, como ela vai interpretar o ser. Então ela não vai somente, nesse caso que nós estamos focando no sistema cardiovascular, focar no coração propriamente, né, ou o sistema cardiovascular, vai olhar o ser como um todo, porque o todo é o resultado de um desequilíbrio ou de um sucesso em saúde. Né? Então é fundamental essa visão, para a gente poder realmente reconhecer o ser como um todo. Quantas vezes a gente tem pacientes que chegam até nós e às vezes está com um quadro de hipertensão, mas aí você começa a investigar mais a profundo essa causa, pode ser uma causa alimentar, realmente, um excesso de sal, produtos industrializados que são cheios de sódio, entre outros condimentos, enfim, glutamato monossódico, como também ela pode ter uma questão emocional que está carregando ali, que está deixando ela angustiada, com uma preocupação, com uma tensão diante de um assunto, uma hipertensão diante daquele assunto que ela está carregando. Então, enquanto não trabalhar essa questão, não vai resolver. Um outro exemplo legal para a gente dar é, por exemplo, a pessoa que chega, dessa visão holística, tá? A pessoa que chega com um problema digestivo. Talvez ela não está digerindo algo da vida. Se ela não digerir essa questão, alguma questão de relacionamento, uma questão familiar, no trabalho ou com ela mesma, ela pode pular de galho em galho, em gastro, entre outros gastros,
e às vezes não vai chegar na raiz do problema. Então essa visão holística ela faz muito sentido quando você quer realmente abordar a raiz do problema. Lembrando que existem perfis de pacientes, né? Isso até é legal da gente observar. Tem aquelas pessoas que de fato passam longe dessas terapias ou dessas abordagens. Por quê? Porque vai dar trabalho. Você vai ter que às vezes mexer lá na feridinha que a gente carrega, que é a origem desse problema. Então é interessante a gente observar que esse tipo de pessoas são pessoas que realmente estão ali sendo responsáveis pela sua saúde mesmo, em mantê-las, né? E enquanto outras preferem, vamos procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico apenas, vamos tomar um remédio, eu estou com insônia, então vou simplesmente tomar um remedinho para dormir, deixa aquele probleminha que me atormenta todo dia, toda noite quando eu ponho a cabeça no travesseiro ali passando na minha cabeça, vou deixar ele de lado, né? Então são questões bem interessantes. E também, aproveitando o embalo, dizer que a prevenção sempre ela sai mais em conta, ela é menos onerosa, ela é menos... machuca menos o nosso corpo, em regra. É muito melhor a gente atuar enquanto a gente não tem uma ferida feita do que depois ter que cuidar dessa ferida. E acreditando nisso, né, que até o meu site, o endereço é amelhormedicina.com.br. A melhor medicina por quê? Porque a prevenção, né, a medicina preventiva ainda é a melhor. Comprovadamente, em qualquer medicina dessas aí você vai comprovar que eles reconhecem que a prevenção é o melhor caminho. Então a gente estar atento às questões que irão desequilibrar os nossos doshas, cada um com o seu. Eu, por exemplo, tenho a predominância do dosha vata. Eu tenho que estar atento a isso, porque facilmente eu posso ficar muito aéreo, perder contato com realmente os fatos, ou começar um trabalho e parar no meio do caminho, né? Na parte alimentar vai ter as questões que vai influenciar eu, que eu preciso estar atento. Eu estando atento a esses fatores, eu vou conseguir evitar que eu desencadeie algum desequilíbrio. Nesse slide agora, a gente vai estar falando sobre a relação propriamente da medicina ayurvédica, né, com o sistema cardíaco, cardiovascular. E aí entra a questão como da medicina tradicional chinesa. Não tem como a gente separar, porque esses três doshas, quando um deles quer que seja, esteja em desequilíbrio, independente do dosha predominante da pessoa em discussão, todos eles podem influenciar o sistema cardiovascular. Né? Então, especificamente quando a gente entra nos subdoshas, que existe isso também, mas não é o caso a gente aprofundar tanto. É só para a gente entender. Então, é o equilíbrio. Alguns subdoshas estão relacionados, por exemplo, com a circulação do sangue. Né? Por exemplo, o Sadaka Pitta, que é um subdosha, ele vai estar relacionado com a parte muscular, algumas questões relacionadas também à contração de músculos, né? A gente vai ter outros subdoshas que vão estar relacionados com a produção de fluidos, que é o Alavambaka Kapha. Então, cada termo desse daí entra num subdosha, né, que vai ter uma função que vai influenciar o sistema cardiovascular. Então, é bem importante a gente dar essa atenção a como está a nossa parte geral. Focando no sistema cardíaco, na medicina ayurvédica, a gente tem alguns fatores que vão influenciar propriamente quando a gente entra, por exemplo, no critério alimentação. Quando a gente está vendo, vamos ver de forma geral, ok? Todos os doshas, influência, por exemplo, da dieta nestes doshas e sistema cardiovascular. Quando a gente entra no elemento fogo, no elemento pitta, para a gente aumentar a energia nesse elemento, a gente utiliza, por exemplo, de condimentos, né? Seja uma pimentas, né? O gengibre, a cafeína, todos os estimulantes, né? Gengibre, tudo isso vai aumentar o fogo. Então, condimentos em geral. Enquanto você reduzir o consumo, aumentar os alimentos verdes, os vegetais, as folhas, os legumes, vai fazer com que você resfriará esse elemento. Então, a maneira como a gente faz a dieta vai gerar um aumento ou uma redução de cada dosha. Nesse caso, eu estou falando do dosha pitta, que é um elemento que tem uma certa relação com o sistema cardíaco e cardiovascular. Então, quais são os fatores que desequilibram os doshas? Tá? A gente usa o termo de Vikriti, que são justamente esses fatores que vão influenciar, ok?
Quando eu falei dos doshas, eu falei que, né, cada um tem suas características, cada dosha, né? Então, de biotipo, conformação, né, o corpo, os ossos, mas é como aquela tabela da medicina tradicional chinesa que eu demonstrei. Também cada dosha vai ter as características de várias questões, que vão desde característica do andar, da fala, tom de voz, cabelo, pelos, transpiração. É bem detalhado quando você vai fazer o diagnóstico através pela perspectiva, né, da medicina ayurvédica. Então avalia vários detalhes mesmo. E lembrando que todos nós somos os 3 doshas, mas com predominância de um ou até 2. Tem aquelas pessoas que são os tridoshas, né, que é o que a gente busca em regra, que é o equilíbrio entre os 3 doshas. Mas em regra, a maior parte das pessoas tem uma predominância de um ou 2 doshas, tá? Então, falando dos fatores que desequilibram, né, a gente tem como característica a alimentação. Claro, né, mais uma vez a alimentação é o combustível do veículo. É um combustível de qualidade que você está colocando no seu corpo, na sua máquina, no seu carro ou não. Então, mais uma vez, a alimentação viva é muito bem-vinda, né? A alimentação rica em alimentos que são crus, que não foram processados, não foram submetidos em altas temperaturas, né? Sementes germinadas, hidratadas, né? Os brotos, tudo isso vai fortalecer todos os doshas e vai trazer o equilíbrio para ele. Falando do dosha do Pitta, por exemplo, né, tudo que é estimulante, para um elemento que já tem como base, né, um dos elementos é o fogo, você dá mais combustível para o fogo, só vai piorar. Então, por exemplo, né, café, estimulantes, né, tudo que exacerba o fogo, como condimentos, pimentas, vai fazer com que a pessoa talvez perca o controle. Né? Isso vai refletir tanto na sua parte emocional, nas suas atitudes, na fala, né, no metabolismo do corpo, às vezes na digestão. Então a pessoa já está ácida, ainda você põe mais, você aumenta mais ainda o fogo digestivo, porque está ligado, né, o fogo, o dosha das nossas características com o nosso fogo digestivo, que recebe o nome de Agni. Esse fogo é diretamente proporcional, aumenta um, aumenta o outro. Se você exacerba, exagera muito, vai desencadear uma gastrite, uma úlcera. Então esse equilíbrio dos alimentos vai influenciar todo esse metabolismo, todo esse sinergismo. De uma maneira hermética, né, do que a gente chama de homeostase também, desse equilíbrio, né, do funcionamento normal, natural e um funcionamento ótimo de todo o nosso corpo. Então, vamos lá, pega uma pessoa Pitta, que já é o tigre, já é fogo, agitação, você dá mais combustível para isso. O que pode acontecer? Pode ter ataques de explosão, de irritabilidade, ansiedade, onde se perde o controle. Favorece mais brigas, né? Então, isso estou falando de questões emocionais. Parte digestiva, acabei de citar, acelerar, piorar, gastrite, úlceras, apesar de que uma pessoa, por exemplo, que é Kapha, tá? Então é o elefante lá como representante. Se você está ali, por exemplo, com o elemento fogo dela, está muito baixo, está muito exacerbado o elemento Kapha, que um deles é a água, você consegue, através de estimular com os alimentos que eu citei que podem fazer mal para o elemento Pitta, para o Kapha pode ser benéfico, seria, por exemplo, condimentos. Né? Tudo em equilíbrio, claro, tem nem lá nem cá, como tudo na vida, nenhum extremo é saudável. Mas para esse pode ser benéfico em vários momentos. Pois se está muito baixo o metabolismo, você pode dar uma ativada nesse fogo digestivo, no dosha como um todo, colocando condimentos, estimulantes. Né? Sempre indo nessa linha natural, já todos considerando os alimentos, né, processados, industrializados, que isso tudo aí não é alimento, né, de verdade. E então, por exemplo, nesse caso do dosha Kapha que nós estamos falando, né, isso vai influenciar também o sistema cardiovascular, porque uma pessoa que tem o dosha predominante Kapha, que é o elemento água, é o elefante, se você está muito exacerbado, ele vai acumular muito líquido. E aquilo ali pode sobrecarregar o sistema cardiovascular. Então vai ter edemas, às vezes o corpo vai ter essa dificuldade de se fazer essa circulação, então pode extravasar, pode sair dos vasos para o terceiro espaço, que aí vai dar os edemas de membros inferiores, inicialmente, em regra, depois vai subindo, né? Então, para você ver que todos os dois têm relação com o sistema cardiovascular, mas uma alimentação saudável vai ser fundamental nesse controle. Outro fator que vai influenciar, né, por exemplo, o clima. No frio, talvez a gente vai precisar estimular um pouquinho mais, né, o fogo digestivo, ou mesmo o dosha Pitta de cada um. Vai ter que estimular um pouquinho mais para quê? Para aquecer esse corpo. É assim que muitas vezes a gente faz uso da alimentação viva, né, do crudivorismo, da alimentação crua,
no crudivorismo, né, para melhorar essa digestibilidade, melhorar a aceitação do alimento, né? Uma vez que você tem essa intenção de manter um alimento, procurar, né, o máximo de consumir alimentos vivos, né, que são os alimentos que não foram submetidos a altas temperaturas, né, aquele negócio de não passar os 42, 47 graus Celsius. Para isso, você consegue amornar o alimento até essa temperatura e ou fazer uso desses condimentos citados para conseguir otimizar o funcionamento do corpo como um todo, nesse círculo aí dos doshas e dos elementos. Então essa é algo que é bem importante a gente saber, que a hora que a gente entra na parte da alimentação, é um fator que pode ser utilizado como positivo ou negativo nesse processo. Outra questão que vai influenciar também são a história pessoal da pessoa relacionada com o estilo de vida que ela levou. Então é claro que uma pessoa que, independente do seu dosha, ela pode chegar em certa idade dela da vida com alguns problemas de saúde ou sem alguns problemas de saúde. Então isso vai ser fundamental e isso vai ser interpretado e implementado uma terapia diante desse desequilíbrio, enfim, de algo que a gente foi detectou no diagnóstico. E por fim, o ambiente e ocupação também vai influenciar, né? A Ayurveda chama atenção disso. Então a pessoa, onde que é o ambiente que ela vive constantemente, né? Seja em casa, no trabalho ou nos dois, vai ter que ser avaliado, porque ali vai ter influência de várias questões ambientais, como de relacionamentos também. Isso tudo vai ser combustível, né, para que seja desenvolvido ou não algum desequilíbrio, independente do nosso órgão que a gente está dizendo. Mas se a gente quiser relacionar, por exemplo, com o elemento fogo ou com o pita, tem essa relação também. Diante do exposto sobre a medicina ayurvédica, após um diagnóstico integrativo, holístico, reconhecendo o ser como um todo, seu aspecto físico, mental, emocional e até mesmo espiritual, energético, fará uso de técnicas, das diversas técnicas existentes para equilibrar o ser, como por exemplo, recursos alimentares, como citados, recursos como massagens, né? A Ayurveda tem algumas técnicas de desintoxicação, que é chamada de Panchakarma, né? São processos de limpeza, como às vezes vômito, diarreia, limpeza intestinal, entre outros. É algo já mais agressivo, muito utilizado nessa linha, variando de terapeuta para terapeuta, mas também são muito bem-vindos. E atualmente a gente tem, né, associado a isso, citado a yogoterapia, cromoterapia, técnica de meditação, respiração. Porque, sem dúvida, atuando dessa forma, em algum aspecto que está em desequilíbrio, você vai conseguir sucesso. Até porque a pessoa estar buscando, o universo responde trazendo os instrumentos necessários, recursos necessários para que você consiga reverter algum equilíbrio ou até mesmo prevenir. E cada vez mais buscando esse autoconhecimento, essa nossa evolução. Agora eu vou compartilhar com vocês a relação do sistema cardiovascular com os chakras. Já escutou falar sobre os chakras? Agora nós estamos entrando num nível mais sutil, mais energético, ok? Então os chakras são rodas, são centros de energia que possuímos no corpo, que vão, em regra, desde a nossa base da coluna, lá nos isquios, até o topo da cabeça, distribuído em 7 chakras principais. Cada chakra tem a característica, então, de ter essa energia que deve estar fluindo, nos favorecendo essa capacidade de receber e transmitir todas essas questões envolvidas a cada chakra. Cada chakra tem um órgão correspondente, uma víscera, tá? E a emoção ali contida. Falando do chakra cardíaco, que é o nosso foco, nós estamos se referindo ao 4º chakra, que está nessa região, na região do tórax, ok? E esse chakra, chamado também de Anahata, de cor verde, ele vai estar sendo influenciado por exemplo, emoções. Então, quando estamos equilibrados com ele, estamos com autoestima, um amor próprio legal, a gente vai estar conseguindo nos amar, conseguindo transmitir esse amor para o próximo. E em desequilíbrio, justamente o oposto, né? A pessoa vai ter dificuldade de relacionamentos, não vai estar bem com ela nem com o próximo. Então, tudo isso vai estar influenciando de uma forma em que isso prejudicará o chakra cardíaco e a sua correspondência dos órgãos, que no caso estamos falando do coração, do timo, né, um órgão da defesa, da imunidade, relacionado à imunologia, e o sistema circulatório.
Existem alguns alimentos que podem ajudar o funcionamento desse chakra, como por exemplo ervas, né, como a lavanda, a jasmim, a pimenta, né, pimenta caiena, entre outras, tomilho, sálvia. Então tem alguns condimentos e alimentos que vão favorecer o funcionamento desse chakra, assim como as nossas emoções, tá? Então lembre-se, falando em chakras, estamos falando em energia, estamos falando em centros de energia que devem estar fluindo por todos os chakras. Uma vez que essa energia está fluindo em todos os chakras, automaticamente a gente vai estar o máximo conectado com a nossa espiritualidade, com a nossa intuição e provavelmente estaremos conscientes de várias questões da vida, fazendo o melhor, né? E as melhores opções em todos os aspectos, nos relacionamentos, né? Nos aspectos alimentares, no cuidar do nosso corpo, né? Sempre lembrando do meio termo, né? Estamos sempre buscando o caminho do meio, onde é o caminho mais saudável para aquele ser. Mas lembrar que a gente precisa sim cuidar de todos os nossos chakras, cuidar dos nossos aspectos energéticos. Agora eu vou compartilhar com vocês sobre o campo eletromagnético do coração. Como referência, eu vou utilizar os trabalhos do Instituto HeartMath, que fica na Califórnia. Eles tratam de uma instituição sem fins lucrativos, onde a intenção deles é melhorar nós mesmos, nossos relacionamentos, e eles têm até mesmo um trabalho a nível global. Para que eles chegassem a essas conclusões, eles utilizam de vários recursos, tecnologias e etc. Como, por exemplo, eles iam avaliando, comparando, né, os experimentos, avaliando o sistema nervoso autônomo, né, nós estamos falando que é utilizado no ser humano, sistema nervoso autônomo, a condutância da pele, o eletroencefalograma, que são as ondas cerebrais, o eletrocardiograma, que são as ondas cardíacas elétricas, pressão arterial, dosagem de hormônios, entre outros instrumentos que eles iam utilizando para poder inferir as experiências deles e poder afirmar os benefícios ou não dessas técnicas e do poder energético. Qual a conclusão que eles chegaram desse trabalho todo? É que o coração ele é muito mais que uma bomba, né, propulsora, essa bomba que eu venho falando tanto, que vai, inicialmente eu disse, né, que vai bombear o coração e todas as informações. O coração ele é também um centro, né, complexo de processamento de informações, com o cérebro próprio, né? Então, mais adiante eu vou mostrar um slide onde eles conseguiram comprovar ali a presença dos neurônios ali nas células cardíacas no coração. A questão que eu quero transmitir para vocês é o poder do emanar energético do coração. É isso que eles conseguiram comprovar, né? A pessoa quando está em boas vibrações, ela influencia ela mesma e as pessoas à sua volta, animais, filhos, companheiros, e ainda mais quando os dois estão com essa intenção, isso é ainda mais intensificado. Isso tudo comprovado cientificamente, ok? Até recomendo que vocês entrem nesse site do Instituto HeartMath.org. Aqui nesse slide você pode observar que tem um link para estar fazendo o download. Depois tem um e-book desse trabalho que eles vêm desenvolvendo. Eles já estão no segundo volume, que é de 2015, demonstrando essas experiências, os resultados, suas comprovações. Então é um material muito rico, tá? E muito benéfico para todos nós. Nesse segundo slide é aquilo que eu comentei, comprovando esse complexo, né, esse cérebro cardíaco que a gente possui nos nossos corações. Tá? Lembrando que a energia emanada do coração ela é até 60 vezes maior do que a energia emanada, a energia elétrica, né? Essa carga elétrica que é medida, né? Que quando fazemos um eletrocardiograma, né, do coração ou um eletroencefalograma que vai medir as ondas cerebrais ou cardíacas, a gente está medindo justamente a parte energética, tá? E quando a gente avalia essa potência energética, a do coração é até 60 vezes mais forte do que a do cérebro, tá? Então ela pode atingir as pessoas até 3 metros, mais ou menos, ela vai atingir. Aquela vibração, né, do cardíaco que a pessoa está carregando com ela, vai emanar ao seu próximo, ela vai reverberar. Então, vamos prestar atenção, quais são as emoções que estamos carregando, né? Se você carrega uma emoção de agitação, ansiedade, estresse, raiva, fúria, tudo isso é emanado, tá? O mesmo se você
traz para uma emoção boa. Você transmite uma emoção de paz, de amor, de carinho, né? Você vai automaticamente transmitir isso para o próximo e o próximo vai sentir. E é isso que eles querem, trazer o quê? Esse sinergismo das emoções, sempre, claro, sendo positivas. É um trabalho muito bonito, assim, é algo realmente de muita dedicação e de ajuda ao próximo. Eles têm vários trabalhos com as técnicas deles que, em regra, visam, né, meditações, técnicas respiratórias, técnicas comportamentais. Eles têm até softwares que vão treinar crianças, né, como lidar com situações de sobrecarga, pegando aqueles gatilhos que faz com que ela se desequilibre, trabalhando de uma forma que ela consiga passar por aquela situação sem entrar numa vibração ruim para ela mesma. E claro, sempre o que a pessoa vive, sente, passa para as pessoas à sua volta, né? Lembrando desse detalhe. O Instituto HeartMath, ele traz para a gente a observação do ser através das esferas físico, mental, emocional e espiritual. E a coerência de todos esses campos, ou seja, reconhecendo o ser como um todo, em todos os seus níveis do físico, mental e espiritual, isso vai trazer o melhor funcionamento do nosso corpo, a melhor irradiação, reverberação energética cardíaca. Isso vem em acordo com tudo que a gente vem conversando, né? O ser em todo, quando está funcionando bem, ele acaba por estar bem com ele e emanar para o próximo. E só assim a gente vai conseguir fazer um mundo melhor. Bom, mas como que eles comprovam, né, a influência dos aspectos mental e emocional? Eles trazem alguns estudos, tá? Como, por exemplo, o estudo feito em Harvard com mais de 1.600 pessoas que tiveram um ataque cardíaco. E eles observaram que aqueles que estão estressados dobram as chances de desenvolver um ataque cardíaco, comparado com aqueles que estão calmos. Um outro estudo legal é feito com mais de 5.700 pessoas de meia idade. E eles observaram o quê? Que aqueles que apresentam uma autorregulação, uma capacidade de lidar com estresse e cuidados, eles apresentam a chance de desenvolver doenças crônicas vem 15 anos depois do que aqueles que não têm essa capacidade de autorregulação bem desenvolvida. Então a chance de você desenvolver doenças crônicas é muito maior, 50 vezes maior, quando a pessoa não sabe lidar com essas questões emocionais, físicas, espirituais, energéticas, enfim, essas esferas que eles relatam. Tá? E um outro estudo interessante é feito com freiras que eles observaram que quando elas são mais felizes, estão mais gratas à vida, mantêm uma emoção de melhor qualidade quando adulta jovem, elas apresentam até 10 anos a mais de longevidade, mais ou menos 10 anos a mais de vida, quando comparado com uma pessoa que já carrega uma emoção ruim quando adulta jovem. Então são várias questões que a gente vai só corroborando com o que a gente acredita mesmo, que é importante sustentar as melhores emoções possíveis, certo? Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns recortes que eu fiz desse trabalho deles, demonstrando com equipamentos, fazendo a interpretação e comparando, por exemplo, a emoção da pessoa que ela está carregando com alterações cardíacas ou cerebrais. Nesse primeiro gráfico que eu estou trazendo para vocês, mostra 2 alunos que foram avaliados num primeiro momento e 4 meses após as intervenções que eles utilizam, que são técnicas de controle de emoção, meditação, as que eu citei no início. Tá? Essas, de maneira geral, é de melhor gerenciamento das emoções. Okay? E aí, o que a gente pode observar? Justamente isso, uma harmonia nessa interpretação do batimento cardíaco em situações onde antes eram descompassadas ou desorganizadas e 4 meses após elas se tornam rítmicas, se tornam equilibradas. Então é isso que eles podem inferir diante desses estudos, tá? Nesse caso tem 2 gráficos, o estudante 1 e o estudante 2, e eles fizeram essa leitura comparando, naquelas mesmas situações, os resultados dos batimentos cardíacos. Neste próximo slide mostra o quê? A relação entre o cão e o garoto, que é o que se relaciona com esse cão. E observou o quê? Que antes desse garoto chegar no local onde esse cão estava esperando esse garoto conscientemente, estava em desordem, os batimentos cardíacos. E quando eles se encontram, há uma sincronicidade desses batimentos.
né? Quando o garoto põe essa intenção de amor, né, esse carinho, direciona o carinho para o cão, eles entram nessa frequência que você pode observar que tem uma proximidade do batimento cardíaco. E quando se distanciam novamente, quando o garoto sai do quarto, né, onde está o cão, volta a ter esse descompasso. Então isso tudo é para a gente mostrar o quê? Que existe essa conexão dos campos de um ser com o outro. E não é só entre humanos, também com animais. Tá? Bom, por fim, nesse terceiro gráfico, mostra o quê? Comparando o eletroencefalograma do neném, tá? Vai medir as ondas cerebrais do neném, comparando com o eletrocardiograma, que são as ondas cardíacas da mãe. E eles não estão com contato físico. Porém, quando coloca a atenção, a mãe põe a intenção no bebê, eles entram em sincronicidade, como que é o momento aqui onde você vê o estímulo ocorrendo a nível cerebral, no neném, e a contração cardíaca na mãe, que é a de baixa onda vermelha. E eles têm vários estudos desses, comparando, né, o poder. Isso vai adiante, a gente sabe que isso ocorre mesmo, né? Quando a gente está junto com alguém na mesma sala, e a gente pode até entrar em discussão a questão do sem tempo e espaço, né? A gente pôr a intenção, a gente mentalizar, a gente consegue emanar essa energia para muito longe. Porém, eles não trazem estudos a esse nível, mas eu já vi alguns estudos que comprovam, que mostram, né, o poder de meditadores, onde estão em salas diferentes, um se comunicando com o outro, demonstrando essas ondas cerebrais se conectando, ok? Bom, de qualquer maneira, o que eu quero passar para vocês é essa ideia do campo eletromagnético cardíaco, o quanto que a gente emana constantemente, o quanto que a gente influencia as pessoas e objetos, seres à nossa volta. Então vamos sim prestar atenção no sistema cardiovascular, pois ele estando saudável, isso daí certamente vai favorecer essa energia reverberada. Diante de todo exposto, compartilhado com vocês, independente do prisma, de qual medicina que a gente está se referindo, como está o seu sistema cardiovascular? Observe que das informações dadas, algumas delas você certamente pode melhorar. Invista nisso. Quem sabe com isso você vai evitar inúmeros problemas futuros. Irradie a melhor vibração possível deste órgão espetacular que é o nosso coração. Dê atenção aos seus relacionamentos, à sua alimentação. Saiba que você é o responsável pela sua saúde. Espero de coração que essas informações tenham sido úteis para você, que você possa praticá-las e também compartilhá-las. Obrigado! Olá! Espero que você esteja aproveitando muito dessas palestras fantásticas que selecionamos para você. Até aqui você já deve ter entendido o potencial de transformação que uma alimentação à base de plantas, alimentos vivos e crus e um estilo de vida vitalizante pode te proporcionar. Mas talvez seja tanta coisa nova que você fica se perguntando assim: e agora, o que eu faço? Por onde começo? Como eu aplico tudo isso na minha vida? Olha, deixa eu te dizer, não existe fórmula mágica ou coisa assim. Para ter as mudanças que você deseja, conquistar mais vitalidade, mais disposição nos seus dias, você só precisa colocar em prática tudo que está aprendendo aqui no CEMAV, um passo de cada vez. Na vida é assim mesmo, sempre que estamos aprendendo algo novo, tudo parece um bicho de 7 cabeças. Mas em poucos dias o seu organismo vai te agradecer e celebrar cada pequena ação que você tomar com mais vitalidade, energia e disposição. Você também vai notar resultados visíveis disso no seu corpo. Vai ter seu peso equilibrado, ter uma aparência jovem, saudável e bonita, cabelos mais sedosos, pele mais macia. É verdade, a saúde interna do nosso organismo reflete diretamente em nossa aparência também. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lisa Meneghini e hoje eu vou falar um pouco sobre transformação. O que essa alimentação linda fez na minha vida, na minha saúde. Eu era uma pessoa extremamente alérgica, onde várias vezes eu parei em plantão de emergências para solucionar o problema e também tinha muitos problemas intestinais, constipação e também, se vocês querem acreditar, eu era uma pessoa muito deprimida e ansiosa. E foi através dessa alimentação que eu transformei a minha vida e me curei.
porque a alimentação viva é curativa. E onde eu me engajei mais nessa alimentação foi através do Semavi Premium. Quando eu entrei no Semavi Premium, eu comecei a botar em prática a todo vapor esta alimentação. E foi aí que começou a surgir as transformações. Fiquei com a pele linda, fiquei com um corpo bonito, onde eu era obesa também. Eu emagreci em 3 anos, eu emagreci 14 quilos. E tudo ficou leve, lindo, maravilhoso. E além disso, essa alimentação também nos faz sentir um sentimento de muito amor e gratidão por todos e por todos. Então convido vocês a fazerem parte dessa equipe do Semavi para, quem sabe, vocês também um dia se tornarem semeadores, assim como eu me tornei. Até mais, Crulegas. Gratidão. Agora, eu sei que é difícil absorver todo o conteúdo assistindo apenas uma vez cada palestra. É necessário ver, rever, repetir mesmo para pegar a ideia da coisa. Do ponto de vista do aprendizado, a repetição e prática são absolutamente essenciais. Sem contar que a gente muitas vezes precisa assistir uma palestra de novo para nos manter motivados e animados pela nossa transformação. E é por isso que nós te oferecemos a oportunidade de ter todas essas palestras e mais outras exclusivas à sua disposição, para recorrer sempre que precisar, sem nenhuma limitação. Através do Semavi Premium você vai ter tudo isso e muito mais. Vai ter outros materiais, como e-books e aulas práticas, que vão te ajudar a colocar todo esse conhecimento em prática e obter os melhores resultados. Vai ter um grupo de apoio dedicado com acesso direto